Aleluia! Oh, glória! Levanta ela no ar. Bora deixar Satanás nervoso hoje à noite. Dá uma sacudida nela, diz: esta é minha Bíblia. Diga: eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Neste momento, eu vou receber a viva, eterna e imutável. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 11. E eu quero ler com vocês, a princípio, os versículos 23, 24 e 25. E daqui a gente vai dar sequência àquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para hoje à noite. Marcos capítulo 11, versículo 23, 24 e 25. Todos encontraram? Posso ler? Todo mundo sabe, eu vou ler na verdade aqui o versículo 22, que faz parte do contexto imediato. Todo mundo sabe que esta passagem ela é bem popular nas igrejas evangélicas Verbo da Vida, né? Que fala a respeito da fé, se alguém disser a este monte. Mas eu queria falar exatamente sobre o contexto que levou Jesus a falar sobre isso. E no versículo 22, como nós sabemos, quando ele explicava aos discípulos a razão de ter acontecido aquilo que se deu com a figueira, ele diz: tende fé em Deus, como está em nossa Bíblia em português. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se porventura tendes alguma coisa contra alguém, veja que aqui ele não está falando sobre alguém ter alguma coisa contra você, mas ele está dizendo que se você tem alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Palavras da salvação. Aí vocês dizem: graças a Deus. Vamos tentar de novo? Palavras da salvação. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos aqui reunidos em tua presença e no teu Espírito, para compartilhar um pouco mais desta palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós te louvamos porque temos acesso ao teu Espírito no nome de Jesus Cristo. Eu te louvo, Pai, por cada vida presente e te peço em nome de Jesus que cada ouvido seja ungido para ouvir e entender a tua mensagem. Dá-nos, Pai, espírito de sabedoria e de revelação no entendimento daquilo que tu queres para cada um de nós. Desejamos transbordar da forte convicção do entendimento da tua vontade para a nossa vida. E me concede, Pai, que eu possa falar aquilo que tu queres da forma que me convém fazer, em nome de Jesus. Quantos podem gritar um amém? Amém. Quantos podem dizer aleluia? Aleluia. Quantos podem dizer boa noite, Natan? Muito obrigado, é muito bom poder pregar numa igreja assim tão educada. Essa passagem de Marcos capítulo 11, versículo 23, ela contém, no meu ponto de vista, a declaração mais surpreendente a respeito de fé que nós poderíamos falar. Jesus, ele disse que se alguém, tem alguém aqui hoje à noite? Ele disse: se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que ele disser lhe será feito. Algumas vezes as pessoas se assustam com os pregadores da fé, alguns dos nossos pastores do Verbo da Vida, porque nós fazemos algumas declarações que deixam o pouco chocado. Mas das declarações cristãs mais absurdas que já foram feitas, Jesus foi aquele que bateu o recorde. Não tem líder cristão que tenha feito as declarações mais contundentes como Jesus Cristo fez. Ele disse: se alguém disser,
O problema é que muitas vezes nós não temos acreditado nisso que ele disse. Por isso nós não temos dito alguma coisa semelhante. Dizemos que cremos, mas não dizemos aquilo que cremos. Vocês entenderam o que eu falei? Nós dizemos, eu creio na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Eu creio na Bíblia até nos mapas. Mas na hora de dizer o que você crê, a gente não diz. O que há de divino e religioso no nosso palavreado no momento da dificuldade é, ai meu Deus. É o que a gente diz de mais bíblico no momento do aperto. Ai meu Deus. Mas falar o que a gente crê, falar para o problema, falar com o monte, é uma coisa que raramente a gente tem consciência de que pode fazer. A gente fala com Deus sobre o monte. A gente desabafa para Deus sobre as nossas sensações a respeito do monte, né? A gente faz jejum sobre o monte, faz campanha a respeito do monte, mas falar com o monte que é bom ninguém fala. E esse texto está dentro de um contexto que nos dá base para que possamos ter confiança de que não estamos sendo iludidos por uma seita qualquer fundada em algum fundo de quintal por aí. Nos dá segurança de abrir a boca e falarmos em ousadia, porque Jesus Cristo foi quem ensinou. Mas eu não vou dizer só porque o pastor disse para eu dizer. Eu não vou dizer só porque alguém mandou eu falar. Eu preciso falar porque eu sei, porque sei o que é que eu estou fazendo. Para isso eu preciso do contexto. Todo texto, sem contexto, vira pretexto para todo tipo de coisa. É muito fácil eu pegar meio versículo da Bíblia, uma frase da Bíblia, um capítulo da Bíblia e desenvolver uma ideia baseada nos meus sentimentos a respeito do assunto. Afinal de contas, eu também sou cristão há bastante tempo e tenho tido as minhas experiências com Deus. E eu posso interpretar a Bíblia à luz das minhas experiências. Deus falou comigo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu passei por isso, passei por aquilo. Mas não se pode interpretar a Bíblia à luz das nossas experiências. Muito pelo contrário, nós devemos interpretar as nossas experiências à luz da Bíblia. É por isso que eu sei que algumas pessoas ficam chocadas quando entram numa igreja como a nossa e ouvem uma palavra como essa e não têm o entendimento apropriado do que a Bíblia realmente ensina e saem escandalizadas. Aconteceu isso na época de Jesus, nem todo mundo aceitava Jesus, nem todo mundo ouvia Jesus, nem todo mundo ia com a cara dele, havia murmuração nas multidões a respeito de Jesus Cristo, diz João capítulo 7, versículo 12, uns diziam, ele é muito bom, vírgula, outros porém falavam, pelo contrário, ele engana o povo. Outros diziam, ele tem demônio, está fora de si, é pelo maioral dos demônios que ele expulsa os menores. Se as pessoas eram contra Jesus, elas ficarão contra nós também. Mas Jesus nos preveniu, assim como me perseguiram, perseguirão também a vós. Se chamaram de Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Se me perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Mas se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Não temais os que podem matar o corpo. Obedeçam a Deus, falem a palavra, não fiquem calados. Aquilo que se vos diz às escuras, dizei-o à plena luz. O que eu digo por parábolas, é como se ele estivesse dizendo, o que eu digo por parábolas, falai claramente. O que eu digo a vocês aos ouvidos, subam em cima das telhas, falem para todo mundo ouvir. Não tenham medo dos que tentam matar o corpo, tenham antes medo de desobedecer a Deus, porque ele sim pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não penseis que vim trazer paz à terra, porque quando você se firma nas revelações que Deus deu, muitos se escandalizarão, até mesmo alguns dos seus familiares religiosos, e assim os inimigos do homem passam até mesmo a ser os da sua própria casa. Mas aquele que me confessar diante dos homens, ele disse, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Nós precisamos aceitar a palavra como ela é, sem torcermos o que está escrito para os nossos propósitos, para os nossos objetivos, para que estejam em sintonia com as nossas emoções ou sentimentos. Nós precisamos, pelo contrário, nos adequarmos ao que ela diz, mudar a nossa maneira de pensar, reorganizar nossas ideias, reconstruir o nosso conhecimento, renovar a nossa mente, é tudo a mesma coisa. E significa exatamente isso, substituir os pensamentos errados que nós temos a respeito da vida,
pelos pensamentos que Deus nos dá. A meditação oriental, ela funciona através de um processo de tentativa de esvaziamento mental. Eles procuram se esvaziar de sentimentos, de pensamentos, para que eles entrem numa espécie de neutralidade emocional e assim se concentrem em Deus, a ponto de que quando morrerem não voltem mais para reencarnar de novo, mas sejam absorvidas por Ele no nirvana eterno. Mas nós, os cristãos, quando meditamos, não tentamos tirar da nossa cabeça aquilo que entrou de errado. Nós tentamos colocar na nossa cabeça aquilo que sabemos que está certo. Não é parar de pensar, é pensar da forma correta. E é por isso que eu queria pedir a você que voltasse as suas páginas para o versículo 1 do capítulo 11, de Marcos capítulo 11. Aqui nós temos o início da história. Na verdade, este episódio que culmina no versículo 24 ou 25, de acordo com a mensagem de hoje à noite, ele começa 3 dias antes. Ele se deu num espaço de 3 dias. Esse é o primeiro dia, no versículo 1. Depois, lá no versículo 13, encontramos o segundo dia. E no versículo 23 e 24, estamos no terceiro dia. Mas aqui no versículo 1, você observa que a Bíblia diz que Jesus, juntamente com os discípulos, se aproximavam de Jerusalém, vindo de Betfagé e Betânia. E a Bíblia diz que eles se aproximaram de Jerusalém junto ao Monte das Oliveiras. E então Jesus enviou 2 dos seus discípulos. Eu quero lhe explicar que neste momento, na vida de Jesus Cristo, em sua vida ministerial, ele estava numa fase em que ele residia em Betânia e se locomovia a Jerusalém para ministrar a palavra de Deus de acordo com a direção que Deus lhe dava. De Betânia para Jerusalém havia aproximadamente 2.775 metros. Arredondando, dá quase 3 quilômetros de caminhada. Jesus Cristo saía de Betânia, onde moravam Marta, Maria e Lázaro, os amigos dele que vocês sabem muito bem. E Jesus Cristo ia com os discípulos até Jerusalém. 3 quilômetros de caminhada. Aqui no versículo 1, no caso, nós vemos Jesus se aproximando num determinado momento. E ele disse aos discípulos que fossem pegar o jumentinho, como nós já sabemos da história. Provavelmente o primeiro momento em que Jesus chega em Jerusalém para iniciar essa fase ministerial da vida dele. Nós sabemos que ele diz que se alguém perguntasse pelo jumentinho, ele deu algumas recomendações a respeito do que dizer. Eles pegam, voltam, Jesus monta no bicho. Quando chega lá no versículo 8, a Bíblia diz que muitos estendiam as suas vestes no caminho por onde Jesus passava. E outros estendiam ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam na frente de Jesus e do jumento, como os que vinham depois dele. Veja que Jesus estava pressionado nesta procissão. Gente na frente, gente atrás. Então a caminhada era demorada, era lenta. Você pode imaginar como é que não foi aquele momento. E todos os que iam na frente e atrás de Jesus iam dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, durante todo esse processo, ele chegou no templo, ele observou tudo, mas já era tarde. Não sabemos exatamente quanto tempo levou, mas a Bíblia é específica em dizer que já não dava para fazer muita coisa, já era tarde. Então ele saiu para Betânia com os 12. No outro dia, no segundo dia, pela manhã, quando saíram de Betânia, indo para onde? Para Jerusalém, mais uma vez, 3 quilômetros de caminhada. No versículo 12, diz que ele teve o quê? Vamos lá, gente. A Bíblia diz que ele teve uma visão, uma revelação, uma intuição, uma premonição, uma direção. Ele teve o quê? Teve o quê? Fome. O que é curioso é que muito comumente algum pregador se sentiria inspirado para pregar sobre a multiplicação dos pães. Mas poucos pregadores se sentem capazes de falar sobre Jesus Cristo ter sentido fome. O problema é que nós muitas vezes observamos os textos da Bíblia que mais nos agradam, ou que parecem confirmar a nossa teologia. Mas desprezamos aqueles que poderiam nos dar equilíbrio e nos poupar de entrar em exageros. Se a Bíblia diz que Jesus Cristo teve fome, gente, é porque a Bíblia está falando sério. Ele teve fome. Sentia fome, sentia cansaço, sentia sono. Até morrer ele morreu. O problema é que muitas vezes não conseguimos enxergar Jesus limitado, sofrendo como nós, como um homem. Não distinguimos pelos testemunhos das Escrituras os 3 estados pelos quais ele passou.
Lemos os textos de Isaías, os textos dos profetas, os textos do Novo Testamento e misturamos as coisas. Porque sabemos que ele era Deus, que ele estava com Deus. Mas a Bíblia diz que ele se esvaziou, nascendo como homem, reconhecido em figura humana, a ponto de morrer numa cruz. Mas a Bíblia fala que Deus o ressuscitou dentre os mortos, respondendo à sua oração e unindo-o com o Pai na glória que ele tinha antes que houvesse mundo. Ele era Deus, ele estava com Deus, ele se fez como homem, mas a Bíblia diz que hoje, à direita de Deus, em 1 João capítulo 5, versículo 20, ele é o Deus verdadeiro. Mas nós nos esquecemos que teve um momento desses 3 estados diferentes, porque antes ele não tinha corpo, depois se fez como nós, e agora mesmo com corpo, a Bíblia diz que ele é Deus. Mas enquanto ele esteve aqui na terra, ele se fez como nós, exatamente como nós. E quando a Bíblia diz que ele teve fome, a Bíblia não diz para tentar nos enganar, para que a gente não pense sobre coisas profundas que não fomos chamados para entender. Quando a Bíblia diz teve fome, é porque o objetivo é que a gente pare para pensar, ele estava com fome. O Espírito Santo não inspirou Jesus para ter fome. Eu quero que você entenda isso. Porque eu sei que o texto fala sobre algo que aconteceu na vida de Jesus, mas às vezes não conseguimos distinguir o que é o que acontece e aquilo que foi dito sobre o que aconteceu. Nós sabemos que na Bíblia, que consideramos como a palavra de Deus, ela contém palavras de Satanás, frases de Satanás. As palavras de Satanás que estão na Bíblia não são chamadas de palavra de Deus, como se o Espírito Santo tivesse inspirado Satanás para falar o que ele disse, para que pudesse ser posto na Bíblia. Não, Satanás não foi inspirado por Deus, mas o homem que escreveu o que ele disse foi. As palavras que nos contam que Satanás falou são inspiradas, não que Satanás disse. Quando a Bíblia diz que Jesus teve fome, isso está sendo dito por inspiração, irmãos. Não o fato dele ter tido fome. Deus não o inspirou e o moveu a passar por essa desgraça, aleluia. Não, a Bíblia diz que ele teve fome. Mas Natan, como é que pode? O Filho de Deus, o onisciente, o onipresente e o onipotente teve fome? É aí onde entra o problema. A nossa ideia de Jesus é errada. O que aprendemos, e alguns de nós mais estudiosos que passamos por esses cemitérios, por esses seminários por aí afora, são 2 palavras muito parecidas, muitas vezes eu me confundo. Desculpa, até porque eu tenho a língua presa também. Mas muitas vezes, nós estudamos tanta coisa que desaprendemos o que a Bíblia diz. Nos lembramos do que fulano de tal diz, do que ciclano de tal diz, Beltrano, fulano, outrulano. Sabemos de toda a linha histórica cristã, conhecemos toda a história da teologia, conhecemos os pensamentos de Ário, conhecemos os pensamentos de Calvino, de Lutero, de não sei quem, mas não conhecemos os pensamentos de Deus, registrados tão simplesmente em sua palavra. Nos perdemos do que é simples, por causa do desejo daquilo que é complexo. E nem paramos para pensar que o que está aqui é suficiente para nos dar a vitória. Se simplesmente formos humildes para reorganizar as nossas ideias, reconstruirmos o nosso conhecimento, renovarmos o nosso entendimento a respeito das coisas com a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus teve fome, e foi por causa dessa fome que aconteceu tudo o que se deu depois. É exatamente por causa desse negócio dele ter tido fome, que finalmente veio a grande lição a respeito da fé. Que se alguém disser a um monte, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Porque ele estava com fome. Era plano de Deus, era propósito de Deus, não foi uma casualidade da vida. Ele teve fome, foi um momento. A Bíblia diz no versículo 13 que como ele estava com fome e viu uma figueira de longe, foi ver se porventura nela acharia alguma coisa para comer, porque o homem estava com fome. Diga amém. Versículo 13, olhe com seus olhos que a terra há de comer, se Jesus não voltar antes.
Vendo Jesus de longe, de perto ou de longe? Não, vamos lá, gente, eu fiz uma pergunta, eu espero uma resposta. De perto ou de longe? Vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver-se. Diga, foi ver-se. Não, vamos dizer isso mais alto. Foi ver-se. Mais uma vez. Só para decorar. Foi ver-se. Olha a construção desse negócio. Ele foi ver-se. Se Jesus Cristo fosse onipresente, o que significa estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele não precisaria ter se locomovido de um ponto para outro. Talvez ele devesse ter feito uma coisa mais ou menos assim: espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. Não, ele não fez isso. A Bíblia diz que ele foi ver-se. Ele foi até a figueira, porque estava longe, gente. Se Deus tivesse revelado para ele se tinha figo ou não, se tinha fruto ou não, ele precisava ter ido ver? Não. Não diz que não revelou, mas dá para a gente perceber que ele não sabia, porque ele foi ver-se. O texto que nós estamos lendo é inspirado. O texto é inspirado. Basta o texto para que entendamos o que aconteceu, se nós consideramos a Bíblia como a palavra de Deus. Ele foi ver, diz o texto, ele foi ver se, porventura, acharia alguma coisa. Porque estava com fome. Porque ele precisou ir ver se acharia alguma coisa. Porque a figueira só tinha folhas. E a figueira é uma árvore diferente da maioria das que a gente conhece. Existem árvores que têm as suas peculiaridades, né, as suas particularidades. Como a jabuticabeira, por exemplo. Que o fruto ele nasce na árvore inteira, né, no tronco, nos ramos. A figueira, por exemplo, ela nasce um frutinho bem pequenininho, que eles chamam lá de outra coisa, que não interessa para a gente. E ele vai crescendo a ponto de ficar maduro. Mas no processo de crescimento e amadurecimento do fruto, as folhas nascem até encherem o pé. Quando uma figueira tem folha, é porque tem figo para ser comido. Só que tem um detalhe. A Bíblia diz que nessa época não era época de figo. Então a figueira não deveria ter folha. Se não era época de figo, não era época de folha. Mas se tinha folha, será que tem figo? Não sei, vou ver. Gerou dúvida, porque não era tempo de figos. Mas nenhuma figueira tem folhas, quando não é. Nenhuma figueira tem folhas sem ter figos. Mas como não era tempo de figos, não era para ter folha. Mas se tinha folha, gerou uma dúvida. Será que tem figo? Não sei. Jesus foi ver se porventura acharia alguma coisa. E às vezes nós estamos tão acostumados a pensar em Jesus como sabendo de tudo, que a gente dá um nó nessa passagem, a gente não consegue mais passar para frente. Para aí nesse versículo e trava. E não sai daí. Como é que pode? Mas outros textos podem nos iluminar a respeito do entendimento desse que a gente está vendo aqui. Quando nós encontramos outras passagens que falam sobre a mesma realidade da vida humana de Jesus, nós podemos perceber com mais clareza outro texto que fala da mesma coisa. Porque dois textos diferentes falando sobre o mesmo assunto nos dão luz a respeito do que realmente a Bíblia diz. Porque a Bíblia não é um livro de contradições, como algumas pessoas saem dizendo por aí afora. A Bíblia é um livro de complementações. Porque a Bíblia é o livro da verdade, a verdade não se contradiz, ela se complementa. A diferença dos textos não é uma prova evidente de contradição, mas é uma segurança da verdade que precisamos entender. Se você, por exemplo, abria sua Bíblia comigo lá em Marcos capítulo 3, voltando um pouquinho, no versículo 7, você vai ver uma outra passagem que fala um pouco da humanidade de Jesus também. Todo mundo encontrou? No versículo 7, do capítulo 3 de Marcos, diz que Jesus se retirou com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande, o que, gente? Multidão. Também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além de Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande, o que? Certo. Duas grandes multidões, sabendo quantas coisas Jesus fazia, vinham ter com ele. Então, diz o versículo 9...
recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa de uma revelação, uma direção. Por causa de quê, gente? Por causa da multidão que ele via. Duas grandes multidões vinham ter com Jesus de lugares diferentes. E por causa da multidão que Jesus Cristo viu, ele deu uma recomendação aos discípulos: tenham sempre pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não comprimirem. Pois Jesus curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade pulavam, se arrojavam a ele para o tocar. Você consegue imaginar a situação que a Bíblia está descrevendo aqui? Eu não sei se vocês, quando leem, imaginam a cena. Mas se você parar para pensar, era uma grande multidão, numa espécie de desespero generalizado, onde todo mundo que estava doente tentava chegar mais perto dele para tocar em Jesus de alguma forma. Porque qualquer pessoa que pegava nele curava de qualquer doença que tivesse. Se eu tivesse lá, eu tinha corrido para arrancar um tufo de cabelo dele também. Se eu tivesse lá. Então você imagina o estado emocional desse povo nessa multidão, querendo pegar em Jesus. Jesus, irmãos, não era besta. Ele via a situação. Ele sabia que corria risco de integridade física. Ele podia ser pisoteado, machucado. O pessoal podia cair em cima dele, atrapalhar a mensagem que ele estava oferecendo ao povo. Quando ele viu o que estava acontecendo e o desespero das pessoas para pularem em cima dele, para tocarem nele, o que foi que ele fez? Ele disse: gente, falando com os discípulos, façam o seguinte, deixa um barquinho aí preparado para qualquer momento. Eu não sei se eu vou usar, nem quando eu vou usar, mas eu quero que um barco esteja pronto. Por causa de quê? Por causa da multidão. O que é que Jesus queria dizer? Se esse povo desesperado pular em cima de mim, eu corro, pulo em cima do barco e vocês tiram esse barco da praia. Se o povo pular em cima de mim, eu pulo dentro do barco e vocês me afastam deles. E eu continuo pregando a mensagem. O que é interessante é que isso aqui não fala de milagre, de multiplicação de pães, de algo extraordinário ou espetacular. E talvez por causa disso nunca é tema de pregação de ninguém. E aí o nosso evangelho mais uma vez corre o risco do desequilíbrio. E o mais curioso ainda é que o texto não continua dizendo o que aconteceu para a gente saber se Jesus usou ou não usou o barco. O texto acaba aí e começa a falar sobre outras coisas. Mas o que é mais interessante é que a Bíblia mostra que ele se preveniu. Não diz se ele usou, não diz se o povo pulou em cima dele, não diz o que aconteceu, mas mostra que Jesus não era besta. Se prevenir, fazer planos, não é uma demonstração de incredulidade, é demonstração que burrice não é fruto do Espírito. Quantos podem dar glória a Deus? Obviamente isso nos mostra que ele não tinha uma palavra de Deus específica a respeito daquele momento. Deus não disse para ele: Jesus vai ser assim, assim, assim. Não. Ele precisou conversar com os discípulos. Ele deu uma orientação. Ele disse: façam isso, deixa pronto, fica preparado aí, aguarda aí, se precisar. Se precisar. Outra passagem que nos mostra o lado humano de Jesus, que muitas vezes também não vemos, é a mulher do fluxo de sangue, como está escrito lá no Evangelho de Marcos. É um pouquinho mais para frente, no capítulo 5. A Bíblia diz que a mulher sofria daquela hemorragia, que alguns dizem que era uma espécie de menstruação crônica ou algo parecido. E há muitos anos tentava ser curada, mas não podia. Então ela decidiu, consigo mesma, inventar uma maneira de ser curada. Jesus não mandou dizendo por aí afora: eis que vos digo que quem pegar em mim vai ser curado. Ele não disse isso. Pegai em mim, outra vez vos digo, pegai. Ele não disse. Mas a mulher, pela situação particular da vida dela, vergonha, etc, disse: se eu tocar na sua veste, só isso, eu vou ser curada. Se eu tocar na veste, eu vou ser curada. Eu vou ser curada, eu vou ser curada, eu vou ser curada. Ela creu, ela determinou, ela decidiu. Ela não precisou nem de concordância. Ela inventou isso. E no versículo 29, a Bíblia diz que assim que ela pegou na roupa de Jesus, logo se lhe estancou a hemorragia, e ela sentiu no corpo estar curada do seu flagelo.
Jesus na hora reconheceu que tinha saído o poder dele. Então ele se volta para a multidão e pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Quem foi? Os discípulos olharam para aquilo, não entenderam nada, chegaram mais perto de Jesus e disseram: Jesus, tu vê que todo mundo te aperta. Todo mundo te aperta, te toca, porque tu é popular, tu é famoso. Aí tu se vira e vai perguntar quem foi? Foi todo mundo, né, mestre? Os discípulos não entenderam. Jesus sabia o que estava perguntando. Não porque Deus houvesse revelado, não porque ele soubesse de tudo, mas porque ele sentiu que saiu o poder. Só não sabia quem era, mas sentiu que tinha saído. Ele olhou e disse: quem foi? Quem foi que me pegou? Algumas pessoas pensam que Jesus já sabia quem tinha sido, mas estava perguntando quem era, se fingindo que não sabia, para ver se a mulher ia dizer. Mas eu não sei como é que as pessoas conseguem imaginar um negócio desse. Se a Bíblia diz simplesmente que ele se virou perguntando quem foi, por que você não fica com um pensamento mais fácil? Que ele simplesmente queria saber. Mas as pessoas acham que ele sabia, olhou para a pessoa e disse: vamos lá, quem foi? Quem foi? Ele já sabia, olhou para a pessoa e disse: vamos lá, quem foi, hein? Não, gente, ele perguntou porque queria saber. É exatamente isso. Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 11. Ele foi ver se porventura acharia alguma coisa. Sabe o que é bom para a gente quando entendemos esse lado humano da vida de Jesus? É porque nós, como homens, nos sentimos mais inspirados a viver mais parecido com o que ele viveu. Faz mais sentido quando a Bíblia diz: aquele que está em Cristo deve andar como ele andou. Faz mais sentido Jesus Cristo ter dito que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Faz total sentido, porque nós observamos que a razão de Jesus fazer os milagres que ele fazia, de Jesus ter feito as coisas que ele fez, não é porque ele estivesse num grau diferente do nosso. Tudo bem, gente, eu sei. Eu quero reconhecer que há uma defasagem, né, do tipo de vida humana que Jesus viveu e da vida humana que a gente está vivendo. Mas venhamos e convenhamos, a gente tem que combinar que a gente nasce de novo, entra no mundo, aí com 30 anos de idade, depois de viver no mundão aí afora, a gente se converte, nasce de novo, recebe a vida de Deus. Mas Jesus Cristo, ele cresceu espiritualmente desde a infância. A Bíblia diz que ele crescia em estatura, mas também crescia em graça, em sabedoria, se robustecia em seu espírito. Ele crescia por fora e por dentro. Com 30 anos de idade, Jesus Cristo começou o seu ministério. A gente se converte com uns 30. Aí depois que é nascido de novo, a gente corre atrás para tentar recuperar o tempo perdido. Obviamente que há uma defasagem entre o tipo de vida humana que ele viveu e a nossa. Mas não é por isso que a gente vai desistir. Ainda bem que ele foi na frente, porque ele nos mostrou o caminho. Nos mostrou o que podemos fazer, até onde nós podemos ir. Mas quando nós não entendemos o que a Bíblia ensina a respeito destas questões que estamos falando aqui, nós nos colocamos aquém do que Deus tem para nós. Mas nós temos que saber que nada do que Jesus Cristo fez foi por causa dele mesmo. Ele não desceu aqui, gente, para tentar provar alguma coisa para os anjos. Ele não veio tentar eliminar uma suposta concorrência com falsos deuses. Ele não queria se autoafirmar. Ele não queria provar nada para ninguém. Não tinha concurso para o preenchimento da terceira pessoa da Trindade. Tudo que ele fez, tudo que ele disse, foi por você e por mim. É o nosso exemplo. É para nos iluminar. É para nos dar testemunho da verdade. Que ele fez o que fez, que ele disse o que disse. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Então, quando voltamos para Marcos capítulo 11 e observamos a Bíblia dizer que ele estava com fome e que ele viu de longe uma figueira com folhas, compreendemos que a Bíblia está sendo franca, sincera, honesta nestas declarações. Eu sei que tem muita gente que tenta super espiritualizar a palavra de Deus. E muitas vezes eu faço isso, dependendo da ocasião. Eu até mesmo uso a palavra de Deus de uma forma figurativa. Mas nós não podemos pensar
que os textos que estão aqui não aconteceram como está sendo dito, porque esta narrativa demonstra que é literal. É um acontecimento literal. Jesus estava com fome de verdade, ele viu uma figueira de verdade, ele foi lá de verdade e ele amaldiçoou aquela figueira de verdade. Isso aconteceu. Isso, entre outras coisas, é história, é fato ocorrido. Alguém pode dizer amém? Vocês concordam comigo? Então Jesus Cristo viu a figueira de longe, como só dava para ver folhas de longe, ele teve que se aproximar para ver se tinha figo. Sim, não era tempo de figos, mas também não era tempo de folhas. Como tinha folha, será que tem figo? Não sei, vou ver. E ele foi. A Bíblia diz no versículo 13 que aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus lhe disse: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Mas eu quero que você observe que a Bíblia não diz que Jesus falou para os discípulos ouvir. Não, ele falou para a figueira. Eu vou dizer isso de novo, ele falou para a figueira. Ele não falou para os discípulos. Às vezes a gente não imagina a cena e a gente não entende. Jesus estava com fome, Jesus queria comer. Ele foi atrás de fruto, de figo para comer. Quando ele chega lá, não sabemos a distância que ele percorreu, sabemos que a Bíblia diz que era longe. Os discípulos não ficaram esperando Jesus, porque diz que os discípulos ouviram, e Jesus não falou para a figueira nessa distância longínqua, para eles ouvirem dizendo: vocês estão ouvindo aí? Estão ouvindo aí? Eu digo. Ele não fez isso, ele falou com a figueira. Os discípulos ouviram, porque os discípulos estavam perto. Ele não disse: gente, fica aí que eu vou ali e volto já. Não, ele disse: vamos ali. Todos foram com ele. Quando chegaram lá, que ele ia pegar o figo para ver se tinha, não tinha. Aí ele olha para a figueira. Eu não sei você, mas se eu tivesse no ministério, indo para Jerusalém, numa caminhada de 3 quilômetros, e eu tivesse com fome, e eu visse uma figueira numa época que não é para ter folha, mas com folha, e eu com fome, pensando: será que tem figo? E eu chegasse lá, eu tinha dito a mesma coisa: morra. A mesma coisa. O que acontece é que a gente não percebe que essa figueira estava com um comportamento anômalo. Era uma anomalia da natureza. Ela não devia ter folha. Se tivesse folha era para ter figo. Mas por que não numa época de figos, meu Deus do céu? Estava tudo errado. Jesus com fome foi ver se porventura acharia alguma coisa. Agora nós sabemos o ponto de vista de Jesus a respeito de árvores assim. Lembra daquela parábola que ele contou a respeito de uma vinha plantada, de uma figueira plantada numa vinha? Ele disse: o lavrador, o agricultor chegou para procurar frutos. Aliás, o dono da vinha, né? Ele chegou para procurar frutos. E o agricultor disse: não tem frutos. Aí ele disse: corta essa árvore. Aí disse: não, senhor, não faça isso. Vamos fazer o seguinte: vamos adubar, preparar a terra, fazer alguma coisa, mexer aqui, mexer ali, ler alguns livros, olhar na internet. Se não der fruto, aí no outro ano a gente resolve. Aí disse: tá bom. No outro ano ele volta. Cadê o fruto? Ele disse: não deu certo. Corta. O pensamento dele era que toda árvore que não dá fruto tem que ser cortada da terra. Se aquela figueira estava num comportamento fora do natural, ele pode não ter usado uma ferramenta de corte convencional como nós conhecemos, uma foice, uma faca, uma serra elétrica, mas ele usou o poder da palavra. Se dá certo, se funciona, quem é você para questionar os métodos dele? A questão é que as pessoas dizem: mas qual foi o propósito disso? As pessoas procuram o propósito. A questão aqui, gente, não é parar para pensar no propósito. A questão aqui é parar para pensar: como é que eu faço para funcionar na minha vida? Como é que eu faço para dar certo na minha vida? Como é que isso funciona? O propósito é outra coisa. A questão é que Jesus estava com fome, queria comer, a figueira não tinha fruto, e ele amaldiçoou a figueira. Vocês não estão dizendo amém porque vocês diriam se eu dissesse que ele abençoou a figueira? Ele abençoou ou amaldiçoou a figueira? Abençoou ou amaldiçoou? Deu certo? Se maldição pega, por que benção não, hein?
Se a maldição que Jesus lançou sobre aquela figueira funcionou, basta depois a gente descobrir o princípio que faz a coisa funcionar, seja ela boa, seja ela ruim. Mas se a maldição que ele jogou naquela figueira deu certo, pegou, meu irmão, eu vou usar isso para a bênção também. O problema é que as pessoas pensam, não, irmão Natan, Jesus queria ensinar uma coisa para os discípulos. Que coisa? A fé. A fé. Ele queria ensinar sobre fé. Aí Jesus sabia que não tinha figo, mas se fez que não sabia, né? Vamos ali naquela árvore ali que eu quero ver um negócio, tá? Como se ele não soubesse. Aí chega lá e diz, não tem figo, queridos. Oh, glória. Não, gente. Ele não estava ali fazendo um teatro. Ele não foi inspirado para ter fome, para que isso acontecesse. Aconteceu, mas o texto é inspirado. Ele chegou lá, não tinha comida, ele falou com a árvore: morra, nunca ninguém jamais coma fruto de ti. Os discípulos ouviram isso. A Bíblia diz que foram para Jerusalém. Ele entrou, fez o que tinha que fazer. No versículo 19 diz que chegou à tarde, eles saíram da cidade mais uma vez, voltaram para Betânia. No outro dia pela manhã, no terceiro dia, passavam eles pela manhã indo para Jerusalém, quando eles viram, irmãos, de um dia para o outro, dependendo da narrativa de cada um, a pessoa vai dizer que a figueira secou imediatamente. Não importa se foi na mesma hora, porque as pessoas às vezes comparam o texto de Marcos com o texto de Lucas ou de Mateus e dizem, mas lá está escrito que secou imediatamente, aqui diz que foi no outro dia. Eu diria que foi imediatamente, de um dia para o outro. É imediato, instantâneo, foi na hora. Depois de 10 anos você vai contar isso, como é que você diz? Rapaz, foi só lhe falar, bicha, pei bufo. Na hora, secou, no outro dia estava morta. É a narrativa que varia, mas o acontecimento não. No outro dia pela manhã, quando eles passaram, eles viram que a figueira tinha secado desde a raiz, ou seja, provavelmente a árvore estava tombada, como eu já vi na minha infância, as folhas verdes, mas havia secura desde a raiz até um determinado ponto do tronco. A gente sabe que essa árvore está morta, porque se a raiz secou, ela já morreu. Mas o interessante é que a Bíblia chama a atenção que estava seca desde a raiz. Não eram folhas secas com as raízes fincadas na terra, mas seca desde a ponta da raiz. A extremidade da raiz era que tinha secado. O que Jesus disse foi, nunca ninguém jamais coma fruto de ti. Ela tinha que dar os pulos dela para fazer o que Jesus Cristo disse. Ela tinha que morrer. Jesus não disse que a seiva que passa pelos seus troncos e que os nutrientes que vêm da terra, ele não foi específico, talvez nem tivesse conhecimento técnico para isso, nem mencionou as raízes, mas quando você fala com convicção, aquilo que você quer que aconteça, o que você disser crendo, vai dar certo. Então não se preocupa em ter que fazer curso de medicina para sair por aí expulsando enfermidade. Você pode falar com o vento, você pode falar com a árvore, você pode falar com a dor de cabeça, você pode falar com a febre, que sai. Às vezes o pessoal é tão extremista que fica com esse negócio, eu tenho que saber o seu nome, tem demônio em tudo canto, eu tenho que saber a genealogia dos demônios. Teve uma época que eu estava cadastrado num grupo de pessoas que precisava saber do nome dos parentes dos demônios tudinho. Eu já passei por isso. Mas a pessoa vive numa tensão, parece que está em guerra. Já viu esses filmes de guerra? O pessoal que está em guerra só anda agachado, com medo. Qualquer movimento em falso é risco de morte. Eu me lembro de uma história que diz que um pessoal de uma determinada igreja foi para uma determinada lanchonete, umas 2:30 da tarde para fazer o lanche da tarde. E eles mal estavam comendo quando chegou o supervisor lá do grupo de oração, dos obreiros da igreja. E ele chamou o pessoal para entrar. Vamos gente, vamos. O pastor está chamando para a oração das 3 da tarde, vamos embora. Um coitadinho dos obreiros lá que estava morrendo de fome, que não tinha nem tomado café da manhã para poder chegar na hora para não levar um carão. Pegou o pão doce que ele estava comendo e enfiou na boca. E veio enguiando. Você sabe que esse tipo de gente que vê demônio em tudo que é canto, quando vê um negócio desse, já quer logo expulsar. E o coitadinho chegando e o pessoal olhou assim para ele.
Vai sair, rapaz, vai sair, isso é pão doce, eu não perguntei o teu nome, miserável. Demônio em tudo que é canto. É pão doce, o coitado explicou, e o pessoal disse, eu não perguntei o teu nome, demônio. Vai rindo que ninguém vai desconfiar que eu estou falando contigo. Vai rindo, é melhor para você. Mas quando sabem que tem gente assim? O que a gente precisa saber é que a nossa fé funciona. Que se eu disser, crendo no meu coração naquilo que eu digo, vai dar certo. Ponto final. Acabou-se. Se vier alguma revelação a mais, tudo bem, mas basta a gente observar como as coisas funcionam, como é que a coisa dá certo. Mas irmão Natan, como eu dizia antes, ele queria ensinar uma lição de fé para os discípulos. Ele sabia que tudo isso estava acontecendo. Ele foi preparado. Sinceramente, se fosse para ele ensinar uma lição de fé para os discípulos, eu vou dizer uma coisa para você. Em vez dele chegar ali e dizer para a figueira, morra, nunca ninguém jamais coma fruto de ti, ele poderia ter dito, haja fruto. Não era muito mais bonito? Hein? Era para ensinar uma lição de fé para os discípulos? Por que ele não disse, haja fruto? Era muito mais interessante. A gente não consegue perceber o que a Bíblia realmente está dizendo. Quando eles, admirados pela figueira ter secado, fizeram um comentário com o seu representante oficial, que era Pedro. No versículo 21, Pedro, lembrando-se, falou, mestre, deixa eu te contar uma benção. Eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ele feliz. Que benção, Jesus. Admirado, contando para Jesus a benção. Quando Jesus percebeu a admiração dos discípulos, ele aí sim entendeu que precisava ensinar uma coisa sobre fé. Jesus não amaldiçoou aquela figueira para ensinar uma lição sobre fé. Ele amaldiçoou por causa do que a gente já viu aqui no seu contexto. O que ele queria era comer, mas a árvore estava completamente fora do curso normal da natureza. O pensamento dele, como ele já tinha demonstrado em outras passagens, era que árvores assim não deveriam continuar na terra. Ele simplesmente corta a figueira, tira ela da terra, com as suas palavras. E os discípulos se admiraram que a maldição de Jesus tivesse pegado, tivesse dado certo, que aquilo que ele disse tivesse acontecido. E então ele vai explicar, ele diz, gente, o que é isso? Tenham a fé do tipo de Deus. Eu sei que nas nossas Bíblias dizem, tende fé em Deus. Qualquer pessoa que vai estudar um pouco mais sobre grego vai perceber que a construção aqui não é essa. Mas as pessoas se atrapalham quando uma determinada declaração não está em linha com a minha forma de pensar a respeito das coisas. Todo mundo entende ter fé em Deus, mas ter fé de Deus é estranho. Então acharam por bem colocar assim. Só que se você examina o contexto, você não precisa saber de grego para entender essas coisas. É só você ler com atenção. Se você examinar o contexto, o versículo 22 existe por causa do versículo 12, 13, 14 em diante. Por causa do que aconteceu com a figueira, da fome que Jesus Cristo teve, da maldição que ele lançou. Se ao explicar o que aconteceu com a figueira, é que surgiram os versículos 22, 23 e 24, esses versículos 22, 23 e 24 dependem do contexto. Jesus não creu em Deus para que ele matasse a figueira. Jesus não falou com Deus para que Deus matasse a figueira. Ele não colocou fé em Deus para que Deus matasse a figueira. Ele falou com a figueira e não com Deus. A oração é falar com Deus, basicamente é isso, né? Pai, tu que estás no céu, é falar com Deus, de forma bem simplista, a oração seria isso. Agora, poderia ter sido oração se ele tivesse falado com Deus sobre a figueira. Poderia ter sido. Quando eu falo com Deus sobre o monte, eu estou orando. Mas falar com um pedaço de pau não é orar, gente. Eu sei que tem gente por aí afora que pensa que falar com um pedaço de pau é oração, mas nós estamos num nível um pouco melhor do que esse. Jesus não estava orando. Jesus não estava falando com Deus. Ele estava falando com a figueira. Ele olhou para a figueira e disse, morra,
Nunca, falando com a figueira, com um pedaço de pau. Mas Natan, isso é loucura. Mas a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Nunca ninguém, figueira, nunca ninguém jamais coma fruto de ti. Acabou-se. E os discípulos disseram, Senhor, aconteceu. E ele fala, tenham fé do tipo de Deus. Como Deus, a fé de Deus. Não é fé em Deus, porque não foi isso que ele fez? Não foi isso que ele fez? Ele não poderia dizer uma coisa relacionada ao que ele fez, diferente do que aconteceu. Tanto é que no exemplo que ele dá, havia acontecido algo literal a respeito da figueira, e ele vai dar um exemplo sobre o monte. Até no exemplo que ele diz, ele não fala sobre crer em Deus, ter fé em Deus. Ele diz, porque em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, ergue-te monte, lança-te monte. Ele não fala sobre ter fé em Deus a respeito do monte. Ele fala sobre crer naquilo que se diz. Irmãos, talvez, eu quero que você preste bastante atenção. Eu já estou encerrando. Eu quero que você preste bastante atenção. Talvez seja exatamente aí onde a gente erra. É exatamente aí que talvez a gente cometa o erro. A gente se esforça para crer em Deus para a coisa dar certo. Eu tenho a impressão que tem gente que pensa que o milagre que acontece é como se fosse uma recompensa que vem de Deus porque eu tive fé nele. Eu tenho essa impressão de que tem gente que acha que eu tenho que ter fé em Deus para que Deus faça o milagre. Existem textos e mais textos. Para a mensagem de hoje à noite, o que eu estou dizendo aqui não tem sentido. Eu sei que há passagens que nos inspiram a crermos em Deus, a termos fé em Deus, mas cada coisa em seu contexto. Não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só. Mas talvez o problema da gente com respeito ao texto aqui e a lição que ele apresenta é exatamente esse. Não percebemos que Jesus não está falando sobre crermos em Deus, colocarmos a nossa fé em Deus, para que assim ele, agradado pelo fato de termos crido, nos dê uma bênção em troca. Jesus está falando sobre declararmos coisas em fé. Ele nem sequer está falando sobre oração. Ele só vai tocar no assunto da oração no versículo 24, porque a fé entra na oração. Ele está falando sobre o que nós dizemos, sobre o fato dele ter falado para a figueira, sobre alguém falar ao monte, sobre aquilo que a gente diz e crendo naquilo que a gente fala. Nem sempre o que a gente diz é uma oração, mas na maioria das vezes quando a gente ora, a gente diz alguma coisa. Nem sempre o que a gente diz é a oração, mas na maioria das vezes quando ora, a gente diz alguma coisa. Então, porque a oração tem também o mesmo elemento da fé nas palavras, ele toca no assunto da oração. Mas o assunto central não é esse, não é sobre isso que ele está falando. Ele está falando sobre dizer alguma coisa e crer naquilo que você diz. Não é dizer que crê, mas é dizer aquilo que você crê. Todo mundo fala de Jesus, mas na hora do vamos ver, ninguém quer falar como Jesus. Medo de se escandalizarem, medo de falarem mal de mim, medo de dizer que eu estou numa religião errada, medo de ser mal visto. Mas eu vou dizer uma coisa para você, se a sua vida depende da ousadia de romper com esse tabu religioso que está na tua cabeça, meu filho, podem falar mal de você como quiserem, mas você vai receber a sua cura pela sua fé em nome de Jesus. Você vai se levantar desse leito de enfermidade, você vai bater o pé como aquela mulher decidiu, você vai dizer o que você quer que aconteça, vai crer naquilo que você diz e vai dar certo. Vai dar certo. Algumas pessoas poderiam dizer, mas Natan, meu Deus, é uma declaração absurda, eu acho que Jesus não queria dizer isso. Se Jesus não queria dizer o que ele disse, por que ele não disse aquilo que ele queria? Não, Jesus não queria dizer isso. Se Jesus não queria dizer o que ele disse, então por que ele não disse aquilo que ele queria? Não, gente, ele queria dizer aquilo que ele disse. Ele disse aquilo que ele queria. A questão é, quem vai crer? Quem vai crer? Quem vai ousar levantar a sua voz, abrir a sua boca, declarar a palavra? Crer, todo mundo crê. Falar, nem todo mundo fala.
Na hora do aperto, na hora da confusão, na hora do problema, as pessoas ficam... mas não fala. Chora. Eu não preciso dizer, Deus está vendo. Deus está vendo e Deus está te esperando lá em cima também. Isso não quer dizer nada. Mas você precisa abrir a sua boca. Pai, eu te louvo pela tua palavra. Eu queria que você ficasse em pé. Vamos fazer uma pequena oração. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que cada uma das pessoas que recebeu a tua palavra hoje à noite tenha o entendimento desta mensagem, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos ajude a compreender aquilo que falta. Que nós possamos perceber, Pai amado, aquilo que não pegamos. Eu te peço por cada vida aqui presente, que haja ousadia, intrepidez no abrir da sua boca, para declarar a palavra, a verdade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que você dissesse comigo, eu creio que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Recebi a palavra, recebi a luz, vou andar nessa verdade. As coisas vão acontecer na minha vida, em nome de Jesus. Oh, glória! Aleluia! Ei! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eita! Se a gente tivesse mais tempo, você pode sentar. Se a gente tivesse mais tempo, a gente ia fazer um ribuliço aqui. Oh, glória! Pode ser que você esteja aqui presente, mas ainda não tenha confessado Jesus como Senhor da sua vida. Se você está aqui entre nós, não precisa não, obrigado, Abraão. Se você está aqui entre nós e gostaria de receber Jesus como Senhor da sua vida, eu queria que você levantasse a sua mão onde você estiver. Tem alguém? Ô, glória, isso aí, rapaz. Show, chega aqui. Muito bom, muito bom. Levanta a mão onde você estiver. Tem mais alguém? Vem cá, chega aqui. Glória a Deus, muito bom. Show de bola, melhor decisão da tua vida, sabe disso? Amém. Muito bem, parabéns. Tem mais alguém? Levanta a sua mão, onde você estiver. Tem mais alguém? Ô, glória. Onde você estiver, se você não recebeu Jesus como seu Senhor, não perca essa oportunidade. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Levanta a sua mão, em nome de Jesus. Onde é que você está? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Todos salvos? Graças a Deus. Olha só, gente, vocês que vieram aqui para frente. A melhor decisão que vocês tomaram na vida, sabe disso? A melhor decisão. A Bíblia diz que se vocês acreditarem que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e se vocês confessarem a esse Jesus, vencedor da morte, como Senhor da vida de vocês, vocês vão ser salvos. Vocês creem nisso? Creem nisso? Confessa esse Jesus como Senhor? Aleluia. Então diga assim comigo, eu creio que Deus fez tudo para pagar o preço do meu resgate, da minha libertação. E eu confesso Jesus como meu Senhor. Ô, glória! Nós cancelamos os seus pecados em nome de Jesus Cristo. Te damos glória, Pai, porque o nome deles está escrito no livro da vida, como representante da tua vontade. Nós te pedimos, Pai, que eles sejam cheios do teu Espírito Santo, cheios do teu poder, cheios da tua glória e da tua vida. Concede-lhes espírito de sabedoria e de revelação.